Você brincou com a torcida? A frase ecoou como uma explosão nos estúdios da Rádio Craque Neto. Não era pílua, apenas uma crítica. Era uma acusação carregada de frustração, de raiva represada e de uma paixão antiga por um clube que, mais uma vez, decepcionava os seus. Neto estava em pé, fone arrancado, olhos vermelhos. Apontava o dedo para a câmera como se falasse diretamente com Memphis Depay e com todos os que, como ele, se sentiam traídos. Do outro lado da cidade, Memphis encarava o próprio reflexo no espelho do vestiário. Ainda vestia a roupa de treino, mas já não se sentia jogador. Estava imóvel. O que doía não era o erro técnico, era o silêncio dos companheiros, os olhares desviados no refeitório, os cochichos abafados nos corredores. O vestiário, antes um lugar de camaradagem, tornara-se um terreno hostil. A cavadinha não tinha sido apenas um lance ousado, tinha se tornado o símbolo de algo maior, de um estrangeiro que parecia ignorar o peso do escudo no peito. O desespero da arquibancada, a fome de resultado. Era isso que doía em quem assistia, e era isso que Neto verbalizou com fúria, ao vivo, sem freio. Com o salário que você ganha, você não pode fazer isso. Aqui não é brincadeira, aqui é Corinthians. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, os vídeos de Neto explodindo ganharam legenda, remix, meme, hashtags como Arafora Memphis e o Já Respeita ó Timão dominaram os trending topics. Jornalistas debatiam o lance como se fosse questão de Estado. Ex-jogadores opinavam com pesar. Torcedores que antes viam em Memphis um símbolo de esperança, agora cobravam sua saída. No CT, o ambiente azedou. Dorival Júnior, visivelmente irritado, manteve o profissionalismo, mas a reunião com a diretoria naquela manhã durou mais do que o habitual. A palavra disciplina foi repetida muitas vezes e o nome Memphis mais vezes ainda. No entanto, o que poucos sabiam era o que se passava por trás da postura aparentemente fria de Depay. Ele assistiu ao vídeo da crítica de Neto sozinho no celular, encostado em uma parede do vestiário vazio. Viu e reviu. Em alguns momentos, parecia querer rebater, mas não o fez. Ao fim, soltou o ar com força, largou o celular no banco de madeira e baixou a cabeça. Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, ele entendeu o que significava errar aqui. Naquela noite, enquanto todos dormiam ou comentavam a crise, ele saiu escondido, pegou o carro, dirigiu pelas ruas de São Paulo sem rumo até parar em frente ao mural da torcida uniformizada. Desceu o capuz na cabeça, mãos nos bolsos, observou os rostos pintados no muro. Sócrates, Rincon, Vladimir, Basílio, Casagrande, Marcelinho. Cada um tinha ali o respeito eterno que ele havia perdido em segundos. O que será que esses caras pensariam dele? Será que algum dia ele seria lembrado como parte da história ou como um erro milionário? Ficou parado por longos minutos, até que uma frase, pichada no canto direito do muro, chamou sua atenção. Aqui é sofrimento, raça e lealdade. Não tem espaço para quem vem de salto alto. Voltou para o carro em silêncio. A frase não saía da cabeça. Não era sobre o pênalti. Era sobre a desconexão, sobre a imagem que ele havia passado desde que chegou. Carro de luxo, roupas estilosas, vídeos ensaiados, mas pouca entrega visível para quem assiste do alambrado com o coração. No dia seguinte, apareceu cedo no CT, antes de todo mundo. Pediu para falar com Dorival. Queria treinar mais. Não tinha discurso preparado, nem queria desculpas públicas. Queria reconectar, mas sabia que seria difícil. Enquanto isso, Neto seguia firme no seu ponto. No programa da manhã, repetiu com veemência: "Não tô aqui para passar pano para ninguém. O Corinthians é do povo, e o povo não admite deboche. Quem não entender isso, que vá embora." A audiência do programa bateu recorde. E uma coisa era certa:
O nome de Memphis Depay estava no centro do furacão. A idolatria virou desconfiança, o respeito virou cobrança. E a dúvida pairava no ar: seria ele capaz de dar a volta por cima? A pressão só aumentava. Na parte externa do CT, alguns torcedores começaram a se reunir. Bateram no portão, pediram respeito com a camisa. Um deles, um senhor de cabelo branco e voz rouca, gritou para dentro: se quiser ser ídolo, tem que sentir como a gente sente. Se não quiser, passa a chave do vestiário e vai embora. Depay ouviu, de novo, calado. Mas dessa vez, em vez de abaixar a cabeça, ele encarou. Aquilo mexeu com algo dentro dele, um incômodo diferente. Não era mais sobre reputação, era sobre dignidade, sobre provar, não aos outros, mas a si mesmo, que ainda podia ser mais do que um erro estampado em manchetes. E assim terminava aquele primeiro dia após a queda. O dia em que Neto explodiu. O dia em que Memphis caiu do pedestal. O dia em que a idolatria deu lugar ao julgamento. Mas também o dia em que, pela primeira vez, o camisa 10 começou a entender o que significa, de verdade, jogar no Corinthians. A primeira coisa que Memphis Depay percebeu ao entrar no refeitório naquela manhã foi o silêncio. Não o tipo comum, natural das primeiras horas do dia, mas um silêncio tenso, cortante, cheio de significados. Alguns funcionários desviavam o olhar. Outros apenas o cumprimentavam com um aceno contido. Os colegas de time, sentados em mesas espalhadas, falavam baixo, como se sua presença mudasse a temperatura do ambiente. Não havia xingamentos, não havia afrontas, mas a ausência de tudo isso era o que mais doía. O silêncio, naquele contexto, dizia mais do que 1000 vaias. Era o tipo de rejeição que não se ouve, mas se sente no estômago. Memphis se serviu de café preto e sentou-se sozinho. Não era a primeira vez em sua carreira que enfrentava críticas, mas algo ali era diferente. Não era a Europa, onde a frieza da imprensa vinha em colunas de opinião. Aqui a cobrança vinha com nome, rosto e paixão. Era direta, era íntima. No celular, dezenas de mensagens não lidas. Agentes, parentes, jornalistas. Mas o que ele mais lia eram comentários de torcedores, capturas de tela que circulavam em grupos e páginas, memes com sua cara após a cavadinha, frases como "vai fazer trap em outro lugar" e "volta para a Europa com seu ego". Uma, em especial, o paralisou. Ele nunca entendeu o que é Corinthians, nunca sangrou por essa camisa. Na sala da comissão técnica, Dorival Júnior observava tudo em silêncio, de braços cruzados, apoiado na parede. O coordenador técnico lhe entregou uma prancheta com o planejamento da semana, mas ele não reagiu. Estava preocupado, não apenas com a derrota, mas com o impacto emocional que ela deixara no elenco. A figura de Memphis, que antes simbolizava talento e liderança, agora dividia. Havia atletas desconfortáveis, outros revoltados. O ambiente estava contaminado. Dorival sabia que o grupo precisava reagir, e rápido. Mas mais do que isso, Memphis precisava escolher: seguir isolado ou encarar de frente, recuperar o respeito ou se perder de vez. "Ele quer treinar?" perguntou Dorival, firme. "Tá no campo desde as 7. Não falou com ninguém, só pediu bola." O técnico soltou um suspiro curto. Era um sinal, pequeno, mas importante. Lá fora, Memphis estava sozinho no campo auxiliar, camisa colada ao corpo, suor escorrendo pelo rosto. Treinava finalizações em silêncio, repetindo o mesmo movimento dezenas de vezes. Chutes secos, concentrados. A cada bola errada, um gesto de frustração. A cada bola no ângulo, nenhum sorriso. Ele não queria aplausos, queria controle, queria vencer a si mesmo. A vergonha ainda queimava dentro dele, e o orgulho estava estraçalhado. Em certo momento, sentou-se no gramado, respirando com dificuldade.
Encostou os cotovelos nos joelhos e apoiou a cabeça nas mãos. Não havia câmeras, não havia público. Ali, o peso do erro era só dele, e a voz de Neto continuava ressoando na cabeça como uma batida surda. Você brincou com a torcida. Talvez fosse verdade. À tarde, no programa esportivo, Neto voltou a falar. Dessa vez, o tom era mais duro. Eu não quero saber se o cara tá treinando mais ou menos. Aqui é Corinthians. Tem que respeitar quem chorou. Com a queda para a Série B, quem vendeu almoço para comprar ingresso. Não é lugar para vaidade, para firula. Se não quer compromisso, pede para sair. O impacto foi imediato. Um trecho do vídeo viralizou em minutos. Uma torcedora publicou: "Ele fala por todos nós." Outro respondeu: "Neto disse o que a diretoria não tem coragem de dizer." No WhatsApp dos jogadores, o clima era tenso. Alguns defendiam Memphis, outros diziam que era hora de foco coletivo sem estrelismos. Mas a sensação geral era uma só. O vestiário estava rachado. No final da tarde, Memphis pediu para falar com a psicóloga do clube. Era um pedido raro vindo de um jogador com carreira internacional. Ela o atendeu na sala reservada, sem uniforme, apenas como alguém disposta a ouvir. Ele sentou-se à sua frente, com o corpo inclinado para a frente, como se buscasse apoio no vazio. "Eles me odeiam", disse ele, em português hesitante. "Quem?" "Todos. A torcida. A imprensa. Talvez o time." A psicóloga não respondeu de imediato. Apenas observou. "Você se odeia?" A pergunta o pegou desprevenido. Mexeu os dedos, olhou para o chão. "Não sei", respondeu. "O que você sente quando pensa no que aconteceu? Vergonha, raiva, medo. Do quê? De ser só mais um erro caro, de passar por aqui como um símbolo de fracasso, de não ter tempo para mudar isso." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse com calma: "Então, talvez seja a hora de começar a ser o Memphis que você gostaria que eles lembrassem, não o que você queria que eles vissem quando chegou." Naquela noite, ele entrou mudo no condomínio. Evitou o elevador social, subiu de escada, tirou os tênis antes de entrar no apartamento. Jogou-se no sofá sem ligar a televisão. A cidade seguia viva lá fora, mas dentro dele havia um barulho ensurdecedor, o eco do próprio orgulho ferido. Não era só sobre futebol. Era sobre identidade, sobre pertencimento. E pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, Memphis Depay pensou seriamente que talvez, só talvez, fosse preciso desaprender o que sabia sobre si mesmo para reconstruir algo de verdade. Ele não sabia como, mas sabia que tinha que tentar. E esse seria apenas o começo. A campainha do CT tocou 3 vezes antes de alguém perceber. Do outro lado do portão, um homem franzino, de boné e com a camisa surrada do Corinthians, esperava com um pacote embrulhado em papel craft. O segurança hesitou antes de sair da guarita. A cena era incomum. Entregas não eram feitas ali. "É pro camisa 10", disse o homem firme. "Não tem nome, só essa carta." O segurança olhou o pacote com desconfiança, mas o remetente não oferecia ameaça. Tinha nos olhos um cansaço velho, daqueles que não se explica. Pegou o embrulho, agradeceu com um aceno e voltou para dentro. O pacote foi deixado na sala da administração, onde ficou por horas até alguém decidir levá-lo ao destinatário. Memphis estava no vestiário, sentado no mesmo canto de sempre, quando o roupeiro entregou o embrulho. Ele olhou com estranhamento. A embalagem era simples, nenhuma marca, nenhuma identificação. Apenas um bilhete colado com fita adesiva. Nem todo mundo te odeia, mas nem todo mundo vai te entender se você não mostrar para que veio. Dentro, um par de meiões antigos, lavados, dobrados com cuidado. E mais abaixo, uma foto gasta pelo tempo. Um garoto negro sem camisa, segurando um radinho. E sorrindo, em frente a um barraco de madeira.
Atrás, um muro rabiscado com a frase "Vai, Corinthians". Memphis segurou a imagem por longos segundos. Aquilo não vinha de empresário, nem de assessor, nem de dirigente. Vinha do chão, da alma da arquibancada. E, de forma estranha, mexeu com ele mais do que todos os vídeos de críticas ou os comentários maldosos. Naquela mesma tarde, Dorival reuniu o grupo, portas fechadas, sem imprensa. O clima era denso, mas a fala foi curta. Eu sei que vocês estão incomodados, mas ninguém vai resolver isso calado. Memphis, fala você. O camisa 10 levantou-se devagar. Olhou para os colegas. Alguns o evitavam, outros esperavam. Ele respirou fundo. Eu errei, começou. Achei que era só mais um jogo. Mas não era. Aqui nunca é só um jogo. Aprendi isso da pior forma. Não vou pedir para gostarem de mim. Só quero mostrar quem eu sou, se ainda tiverem paciência para ver. Houve silêncio. Nenhum aplauso, mas também nenhuma reação hostil. Era um início. Nos dias seguintes, Memphis mudou a rotina. Chegava cedo, saía tarde, treinava fundamentos simples, passe curto, posicionamento, finalizações rápidas. Procurava observar, ouvir mais do que falar. Não se tratava de performance, era reaprendizagem. E isso começou a chamar a atenção. Kaká, autor do último gol, após passe de Memphis, foi o primeiro a se reaproximar. Um toque no ombro durante o aquecimento, um "tamo junto" sussurrado ao passar. Pequenos sinais que, no futebol, dizem muito. Aos poucos, os cochichos deram lugar à curiosidade. Os olhares tortos se tornaram observação genuína. A postura de Memphis dizia o que as palavras não conseguiam. Ele estava tentando, e isso era visível. Na sexta-feira, Neto entrou ao vivo mais uma vez. O produtor perguntou se ele manteria o mesmo tom. Neto, como sempre, não pediu roteiro. Eu não sou inimigo do Memphis, eu sou inimigo da apatia. Se ele está mudando, ótimo. Mas uma coisa eu digo, no Corinthians, não adianta treinar bonito e jogar com salto. Aqui é suor, é alma, é entrega. O povo quer ver verdade. Foi a primeira vez que o comentarista não gritou. E isso, vindo de Neto, significava algo. Naquela noite, Memphis voltou ao mural dos ídolos. Dessa vez, não estava só. Kaká o acompanhou, quieto, capuz também na cabeça. Você sabe quem é aquele? Perguntou Memphis, apontando para Sócrates. Doutor, revolucionário, camisa 8. Jogou com o coração. Memphis ficou em silêncio. Eles não querem mais um craque, disse Kaká. Eles querem um de nós. O sábado chegou com um clima de tensão no ar. Não por causa de jogo, não ainda, mas porque Memphis havia pedido algo em comum: ir à arena cedo, antes da equipe, sozinho, sem uniforme. Queria ver o estádio vazio. A diretoria liberou, com receio. Ele entrou pelos fundos, foi até a beira do campo, subiu nas arquibancadas, andou entre os degraus, sentou-se na primeira fileira e ficou lá por quase 1 hora. Imaginou as vozes, os gritos, as vaias, as palmas, pensou no garoto da foto, no homem que trouxe o pacote, em Neto, no segurança que desviou o olhar, na psicóloga que não o poupou, nos companheiros que calaram. Pensou nele mesmo. E pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, Memphis Depay chorou. Não um choro escandaloso, mas contido, duro, dolorido. Ali na arquibancada vazia, o camisa 10 entendeu que carregar aquele número no Corinthians era mais do que talento. Era peso, era responsabilidade, era viver cada lance como se fosse o último. Ao sair, encontrou um funcionário de limpeza no corredor. O homem o reconheceu, mas não disse nada. Apenas sorriu e fez um sinal com a cabeça. Vai dar certo, murmurou ele. Memphis retribuiu com um aceno leve e seguiu caminhando. Na cabeça, só um pensamento. Ele ainda não tinha reconquistado ninguém, mas talvez tivesse dado o primeiro passo para reconquistar a si mesmo. Na segunda-feira, Memphis Depay
foi o último a entrar no auditório do CT. A comissão havia preparado uma conversa com os jogadores, algo mais informal, para tentar restabelecer a coesão do grupo. Mas quando ele cruzou a porta, todos os olhares se voltaram de forma involuntária. Nenhum som, nenhum cumprimento. Ele apenas sentou, sem dizer uma palavra. A sessão começou com vídeos de trechos da torcida falando sobre o Corinthians. Gente simples, mulheres, idosos, crianças, trabalhadores anônimos. Falavam do clube como se falassem da própria família. Um senhor de mais de 60 anos, com voz embargada, disse: "Quando o Corinthians perde, parece que o arroz fica sem gosto, e quando ganha, até o vizinho chato vira meu irmão." Os olhos de Memphis estavam fixos na tela, mas seu pensamento estava longe. Ele já não enxergava mais o clube como uma empresa onde trabalha. Aquilo era um organismo, vivo, pulsante, que ele ainda se sentia como um corpo estranho tentando se integrar. Quando o vídeo terminou, o coordenador técnico respirou fundo e disse: "A gente não cobra vocês só porque quer resultado. A gente cobra porque isso aqui é identidade. E quem não se sente parte disso nunca vai entender a cobrança." Um zagueiro levantou a mão, pediu a palavra. Disse que já tinha perdido amigo por causa de derrota, que já foi xingado na rua, mas entendia. Eles não odeiam a gente, eles odeiam a ideia de sermos indiferentes. A frase ficou no ar como uma sentença. Memphis a anotou no bloco de notas do celular. Na saída do CT, ele encontrou Neto pela primeira vez desde a fatídica transmissão. O comentarista estava ali para gravar um especial. Foi educado, mas frio. Nenhum aperto de mão. Apenas um olhar direto, sem filtros. "Espero que você esteja entendendo agora, porque da próxima vez não tem segunda chance." Memphis, pela primeira vez, não desviou os olhos. "Eu tô tentando." Neto assentiu, mas sem sorriso, sem tapinha nas costas. Era só um aviso. Naquela semana, uma ação social organizada pelo clube levou alguns atletas ao Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Era uma visita simples, distribuição de alimentos, conversa com moradores e fotos com crianças. Memphis não queria ir a princípio. Sentia que ainda não era hora de aparecer em nada. Mas Dorival insistiu. "Você precisa ver quem são essas pessoas que gritam seu nome quando tudo dá certo", disse o técnico. "E também quem te chama de mercenário quando dá errado. Eles são os mesmos." O bairro estava movimentado, quente, com cheiro de comida no ar e som alto vindo das casas. Quando Memphis desceu da van, foi recepcionado com certa indiferença. Ao contrário dos outros jogadores, não houve gritos, apenas olhares curiosos e cochichos. Ele sorriu, acenou discretamente e se manteve em silêncio. Uma senhora se aproximou e segurou seu braço, pele enrugada, olhos firmes. "Você sabe onde está pisando agora?" Ele respondeu com um olhar confuso. "Aqui a gente não tem nada garantido. Cada sorriso custa caro. Cada almoço é luta. E mesmo assim, a gente gasta tudo para ir para o estádio. Você entende isso?" Memphis apenas assentiu. Não era hora de argumentar. Ela continuou. "Você pode até errar, mas tem que errar querendo acertar. A diferença entre ídolo e ilusão é o quanto você está disposto a carregar junto com a gente." Depois, virou-se e foi embora. À noite, de volta ao apartamento, Memphis olhou para o próprio armário. Era um catálogo de grifes, cores, texturas, etiquetas. Separou uma mochila, encheu com algumas peças e levou para doação. Ninguém filmou, ninguém divulgou, nem ele mesmo. Começava ali um processo silencioso de abandono do personagem que havia construído para a mídia. No espelho, ele já não via o astro europeu, via um homem tentando se tornar alguém de verdade. Na sexta-feira, uma criança apareceu no CT, filho de um funcionário da manutenção. O garoto ficou parado na porta da academia, olhando o Memphis treinar. Quando ele terminou, o menino se aproximou, tímido.
Posso te perguntar uma coisa? Memphis sorriu. Pode. Você vai embora? A pergunta o atingiu como uma pedrada no peito. Por quê? Perguntou ele. Porque meu pai falou que, quando a torcida não gosta de um jogador, ele vai embora logo. Memphis ajoelhou para ficar na altura do menino. E você, gosta de mim? O garoto pensou por alguns segundos. Ainda não sei, mas eu acho que você quer que a gente goste. Memphis riu de leve, com os olhos cheios. E isso já é um bom começo? O menino assentiu. Então, talvez eu fique mais um pouco, respondeu o camisa 10, estendendo a mão. O garoto apertou com força. À noite, Memphis ligou para a mãe, na Holanda. Era Fabio, a primeira vez que falava com ela desde a repercussão do pênalti. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, respondeu ele com voz calma. Li algumas coisas. Fiquei preocupada. Eu precisava passar por isso. Mesmo com tanta pressão? Ele respirou fundo. Mãe, às vezes a gente tem que perder tudo para descobrir o que vale a pena lutar. Ela não entendeu de imediato, mas sentiu a mudança no tom. O que vai fazer agora? Ser quem eu deveria ter sido desde o primeiro dia. No sábado, um mural apareceu na lateral do CT. Alguém grafitou a imagem de Memphis com o rosto metade sério, metade sorrindo. E abaixo, a frase: Você já caiu. Agora levanta. Ninguém soube dizer quem fez, mas a arte viralizou. E ao ver aquilo, Memphis Depay sorriu. Não como quem venceu, mas como quem finalmente entendeu o que estava jogando. A vaidade começava a dar lugar à verdade, e o orgulho, antes um escudo, agora virava impulso. Ele ainda tinha muito a provar. Mas, pela primeira vez, já não se sentia mais um corpo estranho na casa do povo. O domingo amanheceu com os muros da cidade ainda colando os cartazes da manchete da véspera. Memphis Depay. Silêncio, treino e arte urbana. A imagem do mural se espalhou por grupos de torcedores, sites esportivos, páginas de memes e até na banca da esquina da Avenida São João. Mas Memphis não estava nas redes. Estava no gramado, novamente antes da hora, correndo em silêncio. Dessa vez não estava só. 2 garotos da base, que quase nunca trocavam palavras com os titulares, se juntaram a ele no aquecimento. Nenhuma cerimônia. Apenas repetição de movimentos, passadas longas e foco. Quando terminou, Memphis os agradeceu. Um deles, o mais tímido, retribuiu com uma frase simples. Tá diferente. Tá da hora agora. A diretoria marcou uma coletiva de imprensa ao final da tarde. Esperavam perguntas sobre crise, bastidores e possível afastamento. Mas, sem aviso prévio, Memphis pediu o microfone. Os jornalistas se entreolharam. Ele estava com uma camiseta simples, sem marcas visíveis e o cabelo preso. Nenhuma maquiagem, nenhum filtro. Eu não vou falar sobre o pênalti. Todo mundo já viu, todo mundo já julgou. Eu quero falar sobre o que acontece depois. Um jornalista interrompeu. Você se arrepende da cavadinha? Ele não hesitou. Me arrependo de ter ignorado onde eu estava. Me arrependo de não ter entendido antes o que é essa camisa. Não é só um uniforme. É um voto de confiança de milhões de pessoas. E eu falhei com elas. As câmeras continuavam filmando. Mas a sala estava em silêncio. Nenhum flash, nenhum burburinho. Apenas atenção. Não tô aqui pedindo aplausos. Não quero likes. Não quero vídeo motivacional. Eu quero responsabilidade. E vou buscá-la jogando sério, treinando dobrado e respeitando cada grito da arquibancada. Sem firula, só verdade. Ele agradeceu e saiu da sala sem responder mais perguntas. A repercussão foi imediata. O vídeo viralizou em minutos. Mas, diferente de antes, os comentários estavam divididos. Alguns ainda duvidavam, outros diziam que era encenação. Mas uma parte significativa reagia com algo raro: respeito. Uma das mensagens mais compartilhadas foi de uma torcedora que escreveu: Pela primeira vez,
Eu vi um estrangeiro que quis aprender a ser um de nós. Neto, durante a transmissão daquela noite, mostrou o trecho da fala no telão. E pela primeira vez desde o início da crise, ficou em silêncio por alguns segundos antes de comentar. Talvez esse cara esteja começando a entender. Na segunda-feira, Memphis decidiu fazer algo fora da agenda. Pediu ao clube para visitar um projeto social ligado ao Corinthians na Zona Leste. Nada de imprensa. Só ele e uma van. Chegando lá, encontrou-lhe um salão simples, com dezenas de jovens. A maioria deles o olhou com uma mistura de fascínio e ceticismo. Um menino com a camisa falsificada do Timão foi o primeiro a se aproximar. Se é de verdade mesmo? Memphis sorriu. Tô tentando ser. A resposta causou risos. Alguém gritou. Fala aí, Memphis, vai meter outra cavadinha? E antes que o clima pesasse, ele respondeu. Se eu fizer isso de novo, podem me colocar para lavar o uniforme aqui com vocês. A gargalhada foi geral. Ele passou a tarde com eles. Jogou uma pelada na quadra de cimento, comeu coxinha com refrigerante e ouviu histórias de vida que pareciam mais duras que qualquer derrota em campo. Ao ir embora, uma senhora voluntária do local entregou-lhe uma carta. É do garoto da cadeira de rodas. Ele não conseguiu vir hoje, mas quis te escrever. Memphis leu dentro da van. Era uma folha dobrada, com a letra torta e firme de quem escreve com esforço. Oi, Memphis. Quando você errou, eu fiquei bravo, muito bravo. Mas depois, eu pensei que eu também erro. E ninguém me manda embora por isso. Queria te dizer que, se você continuar tentando, eu continuo acreditando. E se ninguém aplaudir, eu bato palma sozinho. Porque aqui a gente torce com o coração, não com cálculo. Força! Aí, ele guardou a carta dobrada no bolso da calça. Não disse nada, mas segurou as lágrimas com força. A última cena da semana aconteceu na arena, mas não durante um jogo. Foi numa visita guiada para crianças do Hospital do Câncer Infantil. Memphis, convidado pela instituição, apareceu no gramado com o grupo. Tirou fotos, brincou, empurrou cadeiras de rodas, até que um menino puxou sua mão e disse, com voz baixa, Posso te contar um segredo? Memphis se abaixou. Pode. Eu não gosto de futebol, mas gosto de quem tenta ser melhor. Memphis fechou os olhos por um segundo, sorriu e respondeu. Então acho que você já é mais torcedor que muito adulto por aí. Naquele domingo à noite, Memphis voltou ao mural onde sua imagem havia sido grafitada. Dessa vez não havia multidão nem câmera. Apenas ele e a parede. Ao lado do rosto pintado, alguém havia escrito com um marcador grosso. Você brincou com a torcida, mas agora joga com ela. Ele ficou ali parado por um tempo, respirando fundo. Não havia gritos, nem vaias, nem aplausos, mas havia paz e, finalmente, pertencimento.